Bom, o Vasco joga no domingo contra o Fluminense com o questionado técnico Ricardo Sapinto, que foi mantido no cargo pelo então presidente do Vasco, Alexandre Campelo, que está de saída agora no mês de janeiro de 2021. E nesses 3 anos tivemos 7 treinadores à frente dos trabalhos no Vasco da Gama, enquanto o Alexandre Campelo era aí o gestor, o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nesses 3 anos de gestão, 7 treinadores, como eu falei, um deles já veio de uma outra gestão, que foi o Zé Ricardo. Então ele contrata 6 treinadores, tem um desempenho pífio no futebol, ganha um título que é um turno do Campeonato Carioca, que distribui título aí a tudo que é direito, né? Então o Vasco ganha a Taça Guanabara de 2019 e contrata nesse período 42 jogadores. Vamos falar aqui quem são esses treinadores, quando eles foram contratados, quando saíram do Vasco da Gama, quem são os jogadores que foram contratados nessa gestão, esses 42 atletas, e se a culpa de tudo isso é realmente do treinador ou dos treinadores que passaram no Vasco, ou de falta de planejamento e um time muito frágil, ou jogadores muito mal comprados no mercado ou buscado para reforçar esse elenco. Depois da vinheta vamos falar um pouco sobre essa situação dos treinadores que passaram pelo Vasco e se o Ricardo Sapinto vai continuar no comando do Vasco mesmo após o jogo contra o Fluminense, independentemente de resultado. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília aqui do canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo aqui pro canal para você que gosta, curte, acompanha, conta com o seu joinha, seu like que é importante pro vídeo ser recomendado no YouTube. Para você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, só se você gostar. Ontem eu falei aí da polêmica da invasão do CT do Vasco da Gama, inclusive quero agradecer aqui a Ira Jovem que publicou lá no Instagram uma mensagem agradecendo ao carinho, ao apoio, enfim, muito obrigado pela atenção. Então se você gostar, se inscreve e compartilha. Tem também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, onde eu publico notícias sempre sobre o Vasco da Gama. Segue que eu tô com a promoção da camisa do canal. Quem tiver inscrito lá no Instagram e seguindo lá no Instagram e inscrito aqui no canal, vai ganhar a camisa preta do canal com um símbolo, aquela cruz com os monumentos de Brasília. É isso aí, dia 20 agora tá chegando as camisas, eu vou começar a sortear pra galera que já tá acompanhando tanto o Instagram quanto o YouTube. Então, se você tem Instagram, não deixe de ir lá e seguir o Vascaíno do Cerrado, tá bom? Vamos falar aqui a respeito dessa situação. O Campelo tá de saída agora de janeiro, malas prontas para deixar o Vasco. Pergunto para você se vai deixar saudade o presidente do Vasco, que entrou de uma forma contestada, fez 3 anos de gestão debaixo de muitas críticas e da desconfiança dos torcedores que não queriam ele no cargo. Ele assume o Vasco em 2018 com o Zé Ricardo no time e o Vasco classificado para Libertadores, mas a situação não era bem tão tranquila, o time estava ali fazendo um desmanche naquele momento, jogadores como Nenê, Anderson Martins, enfim, estavam saindo, Matheus Vital, e aí o Vasco não tinha uma grana para disputar Libertadores, nem para viajar, é onde entra a figura do nosso grande herói chamado Carlos Leite, emprestando dinheiro, que ele é um bom velhinho como o Papai Noel, tão caridoso, emprestando dinheiro sem juros, sem correções, para que o Vasco pudesse viajar a troco de nada, absolutamente nada. Sei muito bem o que é. Então ele empresta uma grana para o Vasco viajar, esse vascaíno de coração, e aí o Vasco não faz uma Libertadores decente, é eliminado na primeira fase. A dica de passagem, ele é eliminado uma rodada antes de terminar a primeira fase, ele se classifica na pré-Libertadores, depois ele é eliminado com aquela goleada de 4-0 para o Cruzeiro em São Januário.
Dali foi só derrota, o Zé Ricardo, ele sai do Vasco, é demitido em agosto, entra o Jorginho em junho de 2018, que também não emplaca um bom trabalho, né? Ele entra em junho de 2018, depois ele sai para entrar o Valentim em agosto, o Valentim vai de agosto a abril de 2019, né? E aí, depois que sai o Valentim, entra o Vanderlei Luxemburgo pegando o time naquela situação. O Valentim sai depois de derrotas para o Flamengo, o time na zona de rebaixamento, daí entra o professor Vanderlei Luxemburgo, ele entra em maio e sai em dezembro de 2020, deixando o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Lembrar, depois que sai o Vanderlei porque não fizeram um acordo ou não conseguiram contratar o técnico com a tal da austeridade, que não queriam nem o Vanderlei Luxemburgo, nem o Germancano, nem o Benítez, enfim, imagina a situação do Vasco hoje. Então sai o Vanderlei Luxemburgo, entra o Abel Braga em dezembro mesmo, ele entra no Vasco com aquela famosa frase, né, que ia trabalhar sem saber se ia receber, né, perdendo e dizendo que estava tudo lindo, legal, enfim, entra o Abel Braga em dezembro, o Abel Braga pede demissão em março, depois no final de março o técnico Ramon Menezes é efetivado como técnico do Vasco, né? Em outubro é demitido e chega o português Ricardo Sapinto, que está trabalhando no Vasco e bem questionado pela torcida, porque até agora não conseguiu implementar um esquema, um padrão de jogo. A gente não vê um time bem treinado, com jogadas ensaiadas, enfim, bem questionado. Daí a pergunta é essa: será que os treinadores que passaram pelo Vasco foram tão incompetentes, ou a gestão não conseguiu dar para esses treinadores condições de fazer um bom trabalho? Daí eu vou trazer para você aqui agora os jogadores que foram contratados nesse período. Foram 42 jogadores, começando com 2 goleiros, Fernando Miguel e Sidão, 6 laterais, Cáceres, Cláudio Vinck, Danilo Barcelos, Lenon, Léo Matos e Neto Borges. 6 zagueiros, Jadson, Leandro Castan, Marcelo Alves, Oswaldo Henriques, Werley e Lucas Cal. 9 volantes, Bruno Silva, Felipe Bastos, Guarim, Léo Gil, Lucas Mineiro, Marco Júnior, Raul, Richard e William Maranhão. São 8 meias, Benítez, Bruno César, Carlinhos, Felipe Ferreira, Giovanni Augusto, Lucas Perdomo, Marquinhos e Valdívia. No ataque foi onde mais se contratou jogadores, são 12 atacantes: o Cano, o Cleito, o Guilherme Parede, o Gustavo Torres, o Jairinho, o Max Lopes, o Ribamar, Rossi, Toco Felipe, Vinícius Araújo, Ian Sassi e Igor Catatal. Esses foram os jogadores contratados durante a gestão do presidente Alexandre Campelo. Esse foi o material humano que esses treinadores tiveram para trabalhar o Vasco. Resultados? Em campo, nenhum. O Vasco brigou nos 3 anos para não cair. Inclusive, em 2018, escapa na última rodada contra o Ceará com um empate. Em 2019, Vanderlei Luxemburgo tira o Vasco da zona de rebaixamento e o Vasco escapa em 12º. E agora, em 2020, crise total, o futebol não funciona e o Vasco na zona de rebaixamento. Título, como falei, a Taça Guanabara de 2019, campeonatos como o estadual em 2020 e 2018 ficou de fora das semifinais, inclusive. Copa do Brasil, eliminação, uma na oitava de final e 2 antes da oitava de final. Sul-Americana, Copa do Brasil, eu falei, né? Enfim, uma gestão para esquecer o futebol. Aí eu pergunto para vocês, a culpa é do treinador ou dos treinadores? A culpa é do elenco ou dos elencos limitados que foram formados, dos times limitados que foram formados? A culpa são de quem contrataram esses jogadores, Alexandre Faria, Mazuco, José do Táquis, ou a culpa é do presidente, do tão querido presidente Alexandre Campelo, que entra contra gosto e faz 3 anos de gestão
contrariadamente ou contrariando o torcedor vascaíno. Deixa a sua mensagem, é importante para a gente entender o que você pensa a respeito de tudo isso. Vamos aguardar o jogo, rola uma pressão para que o treinador português mude o esquema, provavelmente ele vai jogar contra o Fluminense sem esse esquema com 3 zagueiros, depois dessa chacoalhada da torcida, dessa lavagem de roupa entre o elenco e a comissão técnica, parece que o Vasco vai sim com 2 zagueiros, vai com mais um meio de campo, provavelmente entra com Léo Gil e Andrei, Benítez, Juninho ou Marco Júnior, e no ataque Thales e Cano. Esse é o time para enfrentar o Fluminense. Nos laterais, Léo Matos de um lado, provavelmente o Henrique volta porque o Neto Borges está muito ruim. Na zaga, o Castan com o Marcelo Alves, grata surpresa, e no gol, no comando no gol, o capitão, aliás, o Fernando Miguel, o capitão é o Castan. Então, esse é o provável time do Vasco contra o Fluminense. Deixa aqui a sua opinião sobre tudo isso, o que você achou desses 3 anos de futebol, aonde é que a gente errou, quem é o culpado, que eu vejo muita gente falando é o time, não é o treinador, não é o gestor, ou é um pacote aonde tudo isso influenciou para que o Vasco fizesse 3 anos de um pobre futebol. Lembrar uma coisa aqui para vocês, eu tive numa live hoje no Pop Bola, que é um programa do Rio de Janeiro, ao meio-dia. Às 7 horas da noite eu vou estar numa live no Vascão Notícia, lá de Minas Gerais, do meu amigo mineiro vascaíno. E depois, às 9, eu vou estar numa live no Ceará, com o meu amigo Paulo, lá no Império Vasco Forever. Então é isso aí, Rio de Janeiro, Minas, depois Ceará. Grande abraço para vocês, curtam o vídeo, compartilhem, se inscreva se você não é inscrito, fique com Deus e saudações vascaínas.